Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Roberto Bachiega, estou muito feliz de estar aqui na companhia de todos vocês. Vamos fazer este vídeo. Qual a finalidade deste vídeo, não é? É fazermos a correção das 10 questões acerca da matéria de Direito do Trabalho que foram aplicadas aos candidatos ao cargo de auditor fiscal do trabalho, não é? Prova esta que foi aplicada no último domingo, também conhecido como ontem, e o pessoal hoje ainda deve estar meio de ressaca, porque de fato foi um dia bastante puxado, não é? E toda a nossa torcida para que todos vocês obtenham êxito nessa empreitada, que a gente sabe que é possível, né? Botamos toda a fé do mundo na capacidade de vocês, e pedimos aí aos céus para que todos esses esforços sejam recompensados. Mas, com toda certeza, você terminou a sua prova lá todo esgotado, toda esgotada, a gente sabe disso. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Para você que não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Não custa nada, é de graça. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque vez por outra, nós fazemos a subida de determinados vídeos para conversarmos aqui sobre assuntos diversos, mas, claro, que com a linha central de resolução de questões, de estudos mesmo, de algumas matérias, com vistas aí à sua aprovação no concurso público. Além de se inscrever, ativar o sininho lá das notificações, curta, né? Se você gostou, afinal, deixe para nós aí o gostei ou não gostei, espero que não. E compartilhe também esse vídeo com os seus contatos. Por favor, me ajude a fazer crescer este nosso pequenino canal. Eu gostaria de tirar 30 segundos de vocês, e se você tiver interesse, eu gostaria de recomendar o site da nossa livraria, cujo endereço eletrônico está aqui no rodapé, não é, do vídeo, www.livrariabachiega.com.br. Através do site de nossa livraria, você terá acesso, só para vocês terem uma ideia, a mais de 50 mil títulos diferentes, livros de todos os temas, todos os assuntos, todas as matizes e por aí vai, distribuídos aí por mais de 500 editoras diferentes, não é? Nos dê o prazer da sua visita no nosso site lá, livrariabachiega.com.br. Bom, vamos lá, Roberto, que você está enrolando demais. Vamos, então, à resolução das questões aqui. Deixe-me colocar aqui o nosso querido conjunto de slides. Olha lá, vocês estão vendo aí que eu coloquei as informações, porque a prova que tivemos acesso, embora as questões sejam as mesmas, não é? Mas só para você se identificar aí, se localizar adequadamente, nós estamos resolvendo as questões apresentadas aqui, ó, prova 12, bloco 4, período da tarde, gabarito 2. E sem maiores, sem maiores delongas, sem maior perda de tempo, vamos então às questões que foram apresentadas para vocês na data de ontem, dia 18, não é? 18 de agosto. Vamos então à primeira questão. Vamos dar uma olhada, ó. Um indivíduo formalizou contrato de trabalho com uma sociedade empresária submetida às normas da CLT. A relação de emprego durou 10 anos, com inúmeros elogios obtidos pelo empregado. No entanto, ao final desse período decenal, houve um desentendimento e o empregador realizou o desligamento do empregado, alegando justa causa. Atenção agora, por fatos ocorridos lá no início da relação contratual, ou seja, há mais de 10 anos. Nos termos da CLT e da doutrina dominante, a justa causa que enseja o término do contrato de trabalho deve ter a característica da... Aqui, claramente, o examinador está te conduzindo aos princípios norteadores da aplicação de penalidades ao empregado. Embora a rescisão contratual, ou melhor dizendo, a justa causa, seja uma forma de rescisão contratual, mas os mesmos princípios devem ser adotados, não é? Devem ser observados na aplicação de penalidade.
Qual seria a alternativa correta? Qual a característica da justa causa? Característica da associação, perseverança, imprescindibilidade, negociação ou atualidade? Com toda certeza, a resposta correta é a da letra da alternativa E, atualidade, ó. Atualidade. E aqui nos slides, a gente colocou aqui uma espécie de descritivo ou uma explicação a respeito dos princípios gerais quanto à aplicação das penalidades ou de penalidades ao empregado. Você deve se recordar. Cabe ao empregador a assunção, exclusivamente a assunção dos riscos da atividade econômica. Mas, por outro lado, o empregador também detém alguns poderes, não é verdade? Poder de direção, controle, fiscalização, poder disciplinar. Mas esse poder disciplinar também não é tão absoluto. Paremos para pensar. O empregador, nesta questão apresentada, quis aplicar uma justa causa, que é a pior das formas rescisórias contratuais, não é? Por algo que aconteceu há 10 anos. Ora, isso não é minimamente razoável. Quais são os princípios norteadores da aplicação de penalidades ao empregado? Da gravidade, da imediatidade ou atualidade, ou seja, linhas gerais, o empregador, para a aplicação de uma penalidade, inclusive da justa causa, não pode deixar transcorrer um prazo não razoável para isso. Ora, o fato da questão aqui apresentado pela questão teria acontecido há mais de 10 anos, e o empregador ficou remoendo durante tanto tempo para só depois aplicar a justa causa. Não é verossímil isso, não é? Outro princípio da causalidade, há que se ter uma causa, não é? Um nexo entre a ação e o resultado obtido ou a consequência obtida, e a singularidade. O que diz o princípio da singularidade? Para uma falta cometida, pode ser aplicada apenas uma punição. Tá claro? Belezinha? Vai deixando seus comentários aí no chat para nós, tá bom? Comente aí, deixe suas dúvidas, entre em contato conosco através do chat, para que a gente possa eventualmente estar respondendo alguma dúvida, ok? Vamos a outra questão. O período de férias do trabalhador empregado se caracteriza como um evento de: alternativa A, interrupção do contrato de trabalho; alternativa B, alternância da suspensão e interrupção do contrato coletivo de trabalho; alternativa C, concomitância da suspensão e interrupção do contrato coletivo de trabalho; alternativa D, suspensão e interrupção do contrato coletivo de trabalho; e, finalmente, alternativa E, suspensão do contrato individual de trabalho. Vamos recordar um pouquinho, pois recordar é viver. Esquece um pouco o contrato de trabalho, tá bom? Vamos pensar num contrato de natureza outra, natureza civil. Quando, regra geral, quando no mundo lá fora, um dos participantes da relação contratual, por algum motivo, não consegue, não tem mais condições de cumprir as obrigações que contraiu, via de regra, esse contrato é extinto. Agora, esta regra do direito comum não se pode aplicar ao direito do trabalho, muito menos, e por via de consequência, muito menos ao contrato de trabalho. Quando o empregado se afasta por motivos diversos, o contrato de trabalho dele ficará suspenso ou interrompido. Basicamente, nós vimos em sala de aula, não é? Inclusive, até aqui no nosso canal nós falamos sobre isso. Será caso de interrupção do contrato de trabalho quando o empregado se afasta e o empregador tem que pagar a remuneração dos dias de afastamento, como no caso de férias. E será um caso de suspensão do contrato de trabalho quando o empregado se afasta e o empregador não tem que pagar os dias de afastamento, com outras consequências, é claro. Então, nitidamente aqui, a alternativa correta é a alternativa A, afastamento por férias, não é? Claramente, é um caso de interrupção do contrato de trabalho, e aqui nós temos a resposta adequada. Interrupção do contrato de trabalho. Tranquilos? Vamos a outra questão.
Determinado trabalhador foi contratado para exercer suas atividades em local estabelecido no seu contrato de trabalho, o que ocorreu durante 10 anos. Após a consulta ou após consulta ao sindicato da sua categoria profissional, verificou-se que não foram pagas diversas verbas previstas em acordos coletivos. O trabalhador foi demitido pelo seu empregador e pretende buscar os valores não pagos. Nos termos da Constituição Federal de 88, é direito do trabalhador ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de... Quais são os prazos prescricionais que a nossa Constituição determina com relação à ação que discorra sobre créditos resultantes da relação de trabalho, no nosso caso aqui, da relação de emprego, melhor dizendo, não é? Vamos às alternativas. O prazo é de 6 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O prazo é de 9 anos até o limite de 2 anos após a extinção. Alternativa C, 10 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Alternativa D, 7 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E, finalmente, a alternativa E, o prazo é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que é que determina a nossa Constituição? Que rufem os tambores. A correta é a alternativa E, olha só. O prazo é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Onde você encontra a fundamentação legal? Na própria Constituição Federal, claro que de 88, artigo 7º, inciso 29. Tranquilo? Belezinha? Qualquer coisa, deixa aí os comentários no chat, por favor, tá? Mas se for xingar o pobre velhinho aqui, pega leve, eu já sou quase um idoso. Vamos à próxima questão. Desculpem pela garganta, mas o tempo hoje está muito seco, viu? Vou até tomar uma aguinha aqui, com licença. Muito bom. Como água é bom, né? Próxima questão. O indivíduo foi contratado para prestar serviços em relação de emprego com uma sociedade empresária, que efetuou seu registro regular, subscrevendo sua carteira de trabalho. O contrato foi alongado, tornando-se um contrato por tempo indeterminado. No ano de 2023, a empregadora atrasou salários e não recolheu verbas correspondentes ao fundo de garantia. Observado este cenário, nos termos da CLT, poderá o empregado requerer rescisão. Que tipo de rescisão o empregado aí pode requerer, não é? Alternativa A, causada por abuso de direito. B, por calamidade econômica. Alternativa C, indireta do contrato. Alternativa D, por incompetência patronal. E alternativa E, baseada em necessidade material. Aqui, claramente, o examinador está te empurrando, te conduzindo, não é? Para uma das formas de rescisão de contrato de trabalho. E vejam que o enunciado é claro, não é? O empregador deixou de pagar salários, não efetuou o recolhimento das verbas correspondentes ao fundo de garantia, que são, evidentemente, obrigações do empregador, obrigações que decorrem do contrato de trabalho. E nós sabemos, lá no artigo 483 da CLT, a linha D, no artigo 483 da CLT, você tem as razões pelas quais o empregado pode requerer a rescisão indireta, que é a justa causa cometida pelo empregador ou por seus prepostos. Então, claramente aqui, pelo empregador, no caso, não ter cumprido as obrigações do contrato de trabalho, alternativa C. O empregado poderá requerer, através de uma ação judicial, perante, evidentemente, a Justiça do Trabalho, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos à resposta, alternativa C. E onde você encontra a fundamentação legal disso, para depois você dar uma olhadinha lá? Na própria CLT, artigo 483, a linha D. Tranquilos? Boa?
O convite está novamente feito, hein? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat para nós. Faça seus comentários, deixa de ser mão de vaca, coloca lá o dedinho no like, lá, se inscreve no canal, compartilha esse canal, ajuda o velhinho aqui a fazer crescer esse canal aí, tá bom? Próxima questão. Um indivíduo foi selecionado em processo competitivo para admissão em emprego e conseguiu aprovação. Após a assinatura do contrato, ele foi alocado em setor produtivo e, em seguida, integrou diversas áreas da empresa contratante. No final de 12 meses de efetivo serviço, sem qualquer falta, passou a ter o direito a férias, de acordo com as normas em vigor. De acordo com a CLT, com relação às férias do empregado, o empregador, e aí vem as alternativas. Alternativa A, determinará o início das férias na véspera de feriados. Isso está errado. Você deve ter visto lá, certamente viu na CLT, lá pelos artigos 129 a 145 da CLT, pouco mais, um pouco menos, que o empregador não pode colocar o empregado em gozo de férias em período de 2 dias antes de feriado ou dia destinado ao seu repouso, né? Então, de cara, já não é a alternativa A. Alternativa B, o empregador designará comissão paritária para definir as datas de fruição das férias. Que show de horrores, hein? Alternativa C, o empregador acordará o período de férias com o Ministério do Trabalho, gente. Isso seria inimaginável. Em caso de férias coletivas, também não tem isso, nem em férias coletivas. Alternativa D, o empregador fixará o período para a fruição das férias na época do seu interesse. Olha aí a alternativa correta. Porque cabe ao empregador determinar quando o empregado sairá em gozo de férias, não é? Tem lá 2 exceções que não cabe falar agora, mas a concessão das férias será no período que melhor convier ao empregador. E a alternativa é: o empregador estabelecerá unilateralmente a fruição das férias em períodos, ou seja, a alternativa é danadinha. Se você não tomar cuidado, você escorrega nela. Já dando spoiler, a alternativa E está errada, porque está falando da possibilidade da concessão de férias de forma fracionada, que é possível, mas, olha, não unilateralmente. Para que a concessão das férias seja feita de forma fracionada, o empregador tem que contar com a concordância do empregado. Fechou? Então, claramente, aí a alternativa D, vai nela que você vai bem. Olha lá. O empregador fixará o período para o descanso das férias na época do seu interesse. Você encontra isso no artigo 136 da própria CLT. Próxima questão. Um estudante pretende obter trabalho sem prejudicar sua dedicação aos estudos. Ele verifica que existem várias ofertas de trabalho que podem satisfazer suas necessidades materiais sem prejudicar seu esforço educacional. Nos termos da CLT, para os trabalhos esporádicos, pode ser celebrado contrato com jornada. Alternativa A, coletiva. Alternativa B, intermitente. Lembra desse tipo de contrato de trabalho? Foi trazido, não é, pela reforma trabalhista de 2017. Alternativa C, participativa. Alternativa D, específica. E alternativa E, avulsa. Não. Claramente aqui a resposta é da letra B de bola. Pode ser celebrado entre empregador e empregado o contrato de trabalho intermitente. Lembra? Que o empregador terá que convocar o empregado com pelo menos 3 dias corridos, para que o empregado responda no prazo máximo de 1 dia útil se aceita ou não aquela convocação. E o empregado, neste caso, pode dizer não, não posso, e se ele disser não, não está desconfigurada a subordinação. Não é? Uma novidade trazida aí pela reforma trabalhista. Claramente, a alternativa correta é a da letra B de bola, contrato intermitente. Vamos à resposta. Onde você encontra isso, meu amigo, minha amiga?
na CLT, artigo 452-A. Um artigo que foi inserido na CLT através da reforma trabalhista. Fechou? Próxima pergunta. Nossa, isso daqui é quase um tratado de Tordesilhas, né? Dá uma olhada no tamanho disso. Após ser contratada para emprego em prestigiada companhia multinacional, H contrai casamento e fica grávida, passando a cuidar do seu filho, recém-nascido. Depois do período de licença legal, ela requer o seu retorno ao trabalho, onde exerce funções relevantes. Como forma de conciliar a condução da vida em família com o emprego, ela postula a concessão dos benefícios previstos em lei. De acordo com a Lei 14.457 de 2022, o incentivo à inserção e à manutenção das mulheres no mercado de trabalho pode ser realizado quando a atividade permitir para apoio à parentalidade, por meio da flexibilização do regime de trabalho. Nos termos dessa lei, uma das formas de flexibilização do regime de trabalho é implementar que tipo de jornada? Nós vimos, inclusive, essa lei com bastante minúcia no caso, porque era certeza que ia aparecer uma questão sobre essa nova lei, que é de 2022. Qual a finalidade desta lei? É o programa Emprega Mais Mulheres. É incentivar, através de algumas medidas de flexibilização do direito do trabalho, para que a mamãe empregada possa ter alguns dispositivos úteis para que ela possa conciliar a vida em família e a vida profissional. Segundo esta lei, neste cenário, se a atividade permitir, qual jornada de trabalho pode ser adotada? Vamos ver aqui. Alternativa A, 8 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso. 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso. Alternativa C, 14 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso. 10 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso. E, finalmente, alternativa E, 6 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso. Qual foi a sua resposta na prova? Me diz aí no Com toda certeza, esta lei que fala do sistema, do programa Emprega Mais Mulheres, determina a possibilidade trazida aqui pela letra B. Pode ser adotada neste cenário, neste quadro, 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, e esta é a resposta a ser apontada. Tá vendo aqui? E onde você encontra isso? Na própria Lei 14.457 de 2022, artigo 8º, inciso 3. Você vai encontrar exatamente dessa forma, como está aí na sua tela. Tranquilo? Belezinha? Força na peruca, vamos lá. Estamos chegando já ao final, hein? Só faltam mais 3 questões, se eu não estou enganado. Próxima questão. Nos termos da Lei 7783 de 1989, que é a lei de greve, a lei que regulamenta o exercício do direito de greve no setor privado, são considerados serviços ou atividades essenciais. Isso tudo nós vimos em sala de aula, estava lá, está, na verdade, elencado esse rol de atividades essenciais no artigo 10 desta lei. E o que dentre essas alternativas, qual atividade que nós encontramos lá? Alternativa A, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica. Alternativa B, guarda, uso e controle de substâncias psicotrópicas. Alternativa C, tratamento de gases, combustíveis e hidrogênio verde. Alternativa D, transporte de carga de animais. E, finalmente, alternativa E, assistência médica, hospitalar e social.
aonde você foi aqui no dia da sua prova, com certeza você vai encontrar isso no artigo 10 desta lei 7783/89, não é? Alternativa A, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica. Essa lei ela é bem interessante, curtinha, inclusive, se eu fosse você, dar uma olhadinha nessa lei para, de repente, próximos concursos, de repente, para o seu próprio conhecimento. Sempre é bom, não é? Conhecimento sempre é libertador. Vamos combinar que existem atividades diferentes de outras, né? Vamos imaginar, como eu falo em sala de aula, vamos imaginar uma greve no comércio. Vai ter um impacto na sociedade? Claro que vai. Mas vamos imaginar agora uma greve no serviço funerário. A coisa vai ficar estranha, não vai não? Percebe isso? Com certeza, alternativa A. Você vai encontrar nesta lei de greve 7783/89, artigo 10, inciso 1º. Se eu não estou enganado, penúltima questão. Um trabalhador portuário foi designado para coordenar grupo que pretende estabelecer o acompanhamento da execução das regras existentes para proporcionar segurança e saúde dos trabalhadores dos portos, notadamente nos navios, onde ocorrem muitos acidentes. Nos termos da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário, NR 29, os convéses devem possuir aberturas protegidas contra. O que determina essa norma regulamentadora? Os convéses dos navios devem ter essas aberturas, mas elas devem ser protegidas para evitar que tipo de fato? Vamos lá ver? Alternativa A, corrosão por química. Alternativa B, aqui entre nós, hein? Invasões de piratas. Aqui o examinador deu uma brisada, né? Mas tá tudo certo. Quem é o Roberto na ordem do dia? Alternativa invasões de piratas. Fala sério. Perdoe, eu tive que dar risada. Alternativa C, queda de pessoas. Alternativa D, desgaste da maresia. E a alternativa E, ataque de tubarões assassinos. Certamente a alternativa C. Os convéses dos navios, de acordo com essa norma regulamentadora, que é muito importante para o trabalho portuário, a NR 29, determina que o convés do navio que tem aberturas, mas essas aberturas precisam ser protegidas para evitar o quê? A queda de pessoas, de repente, em alto mar. Já pensou? Olha lá. Queda de pessoas. Onde é que você encontra isso? Na norma regulamentadora número 29. No item 29.10, que fala de operação em convéses. No item 29.10.1, eles falam assim, a NR determina assim: os convéses devem estar sempre limpos e desobstruídos. B, dispor de área de circulação que permita o trânsito seguro dos trabalhadores e onde se quer chegar. C, possuir aberturas protegidas contra a queda de pessoas e objetos. E D, possuir piso livre de risco de escorregamento. Veja que aqui não se fala de ataque de piratas, tá bom? Belezinha? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, manda no chat aí para nós. E, aliás, vamos lá, né, gente? Não custa aí, se gostou da live, do vídeo, não custa deixar o like, não é? Se inscreve no canal, ativa os sininhos lá das notificações, compartilhe com seus contatos, me ajude a fazer crescer esse nosso canal aqui, tá bom? Vamos lá? Última questão. Um trabalhador rural foi prestar serviços em determinada localidade, sendo fornecidas moradia e alimentação por parte do empregador, além de estabelecida jornada de trabalho. Nos termos da Lei 5889/73, que é a lei que regulamenta o trabalho do rural, só poderão ser descontadas do empregado rural pela ocupação da moradia
Parcelas calculadas sobre o salário mínimo até qual limite? 10, 20, 25, 15 ou 5%? Com certeza você vai encontrar a resposta colocada aqui, que é a resposta correta, mencionada, melhor dizendo, na alternativa B. Olha lá, 20%. Onde eu encontro isso, onde você vai encontrar isso, e dica, né? É sempre importante vocês darem uma olhada na lei, no nosso caso aqui, em boa parte das vezes na CLT, que é uma lei qualquer, como qualquer outra, né? Como todas as outras. É sempre bom você buscar a fundamentação legal disso, porque é assim que a gente vai aprendendo e formando o nosso patrimônio intelectual em cima disso, entendeu? Vejamos o que diz o artigo 9º da lei. Qual que é o número da lei, meu? 5889 de 1973, está aqui, ó, que, como dito, é a lei que regulamenta o trabalho no setor rural. Olha o artigo 9º. Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo, até o limite de 20% pela ocupação da moradia. Tranquilos e calmos, meus amigos? Suavão? Esta foi a última pergunta lá apresentada pelo o nosso concurso lá da CNU, né? Deixa eu clicar aqui, que o velhinho é do tempo da datilografia, às vezes se enrola, mas já desenrolou. Tranquilos? Vejam que direito do trabalho, a meu ver, além de ser uma matéria bastante gostosa de ser estudada, é uma matéria bastante esclarecedora, né? Tantas informações que nós tivemos a oportunidade de estudar durante nossas aulas, nossos encontros, nossas lives e por aí vai, entendeu? Continuem estudando e a nossa torcida para que você já tenha sido aprovada neste concurso público, ok? Se você puder e tiver interesse, mais uma vez, né? Dá uma passadinha no site da nossa livraria lá, www.livrariabaxiega.com.br. Lá você vai encontrar um mundão de conhecimento, mais de 50 mil títulos diferentes, distribuídos por mais de 500 editoras diferentes. Lá, com certeza, quase em 100% dos casos, você vai encontrar o livro que você tanto busca ler, tanto busca estudar. Combinados, meus amiguinhos? Deixa eu abrir, então, aqui a tela. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela sua companhia, para que você se achegar depois aqui e assistir esse nosso vídeo. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Belezinha? Gente, muito obrigado. Forte abraço para vocês. Deixe seus comentários aqui no chat, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.